Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu gostaria de gravar um vídeo falando sobre algo que eu tenho visto muito nos grupos, que tem me incomodado bastante. Esses dias houve um grupo no qual houve uma reclamação de uma das moças falando assim: olha, estão falando. Muita gente vai desabafar nos grupos e são grupos específicos, tá, gente? Não é grupo de maquiagem, grupo de, sei lá, de qualquer tema aleatório que não tenha nada a ver com o assunto. Não é grupo de novela, vai falar da novela, do seriado da Netflix, não é pra falar das roupinhas, das brusinhas, não é pra falar da saudade que tá da balada, não é pra falar de como encheu a praia no feriado, é pra falar de temas seríssimos, por exemplo, a dependência financeira, a dependência emocional. E, gente, muita gente tem reclamado que tem gente que vai lá só pra xingar. Tem gente que vai lá só pra esculhambar. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Grupo de apoio. Beleza, você não quer dar apoio. Ninguém é obrigado. Às vezes eu falo de uma forma que parece que eu tô falando que é como se fosse obrigado a dar apoio. Nem todo mundo está apto a dar apoio. Eu reconheço, inclusive, que eu não estou lá muito apta para dar apoio, porque eu ainda tenho gatilhos, eu ainda tenho complicações, eu ainda tenho uma série de coisas lá, e às vezes eu também não estou apta para dar apoio. Mas, se você não quer dar apoio, chega e fala: eu não tô bem, eu não tô legal, eu não tenho tempo, eu não posso. E manda pra frente. Se é um desabafo em grupo de apoio, ninguém está obrigando a pessoa a fazer um comentário mal educado. Ninguém está obrigando a pessoa a chegar e falar aquele clichêzão que a gente já conhece. Por que você não aluga um kitnet? Por que você não vai fazer uma faxina? Por que você não vai trabalhar de qualquer coisa? Gente, se fosse tão simples assim, todo mundo já teria feito. Principalmente quando o abuso ele vem de pais, ele vem de mães, ele vem de cuidadores, porque foi uma lavagem cerebral que a pessoa passou por toda a sua vida. Eu conheci gente que fugiu pra rua. Eu conheci gente que fugiu pra rua, conseguiu sair da rua porque acabou não se envolvendo com drogas. Geralmente quem fica, quem permanece na rua, ou é quem tem alguma questão de problema emocional, ou uma questão, por exemplo, psicóticos, pessoas que já estão na psicose e não conseguem mais se adaptar a nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de trabalho. Pessoas que são agressivas, fica na rua. Fica na rua porque ninguém quer, né? Ninguém da família quer e também a pessoa não consegue mais se adaptar a um serviço. Mas se a pessoa não se envolver com drogas, se a pessoa não for psicótica e se a pessoa persistir, tipo, muito, não é persistir um pouquinho, porque você vai pra rua, você se torna invisível. Você tem um endereço, gente. Você ainda pode fazer uma entrevista de emprego, você ainda pode chegar e falar: olha, eu moro ali. Agora, e quando você não tem o endereço, o que você faz? Então, tem gente que fala como se fosse uma moleza. Teve gente que eu vi que foi pra rua e deu a volta por cima. Conseguiu se formar, conseguiu profissão, mas tem que ter alguém que ouça, entendeu? Então, gente, eu penso, nossa, a pessoa não tá afim de ouvir, a pessoa não tá afim de ler desabafo. Ai, tem um textão lá de desabafo da fulana de tal, eu não tô com cabeça pra ler. Pula e vai ler outra coisa. Vocês estão vendo aqui que eu nem tô falando pra pessoa ler, pra pessoa fazer, porque se ela não tiver condições psíquicas, principalmente de ler ou de fazer, não faça. Não faça, não fale, deixe quieto, acabou. Mas tem muita gente que tá vindo com o clichêzão. É só trabalhar. Mas é muita gente, mas é toda hora. Entendeu? Pessoas falando assim. E eu gostaria então de falar, gente, de como que a nossa linha do tempo é diferente. Eu acho que eu já falei desse assunto. Já devo ter falado inúmeras outras vezes, mas eu vou falar de novo porque esse tema está me incomodando em demasia.
Gente, quando a pessoa ela é criada dentro de um lar abusivo, ela não sofre somente o abuso que tá ali dentro. Seria ótimo se fosse assim. Você passou pelo abuso, esqueceu, passou, a tua mente deletou, você não tem estresse pós-traumático, você não tem nada. Você seguiu plena, livre, leve e solta, como se não tivesse acontecido nada. Você não tem gatilhos, pressão, você não tem nada. Seguiu em frente, pronto, acabou. Ai, que legal. E a vida vai ser exatamente a mesma de antes. Isso não existe. Isso não existe. A lavagem cerebral pela qual você passou durante toda a sua vida, literalmente toda a sua vida, é muito mais difícil. Ninguém leva em consideração. E a gente fala tudo isso e parece que a gente não tá falando nada. Olha, tem gente que é invalidada a vida inteira. Tem gente que os pais abusivos, eles ficam a vida inteira buzinando no ouvido da pessoa que ela nunca vai ser ninguém, que ela nunca vai conseguir nada, porque não é pra ela, aquilo não é pra ela. Às vezes isso não é com palavras, isso é com pequenos gestos. Por exemplo, para um filho compra uma coisa, para o outro não compra. Elogia o primo, elogia o sobrinho, elogia o não sei quem e não elogia o filho. É muito sutil, gente. E são anos. Isso vai cavocando o senso de valor da pessoa, o senso de que ela consegue viver no mundo de uma tal forma que muitas vezes sem ajuda externa ela não consegue. E as pessoas falam como se fosse uma moleza. Como se fosse uma moleza, como se fosse assim, é só uma pessoa toda erodida por dentro, uma pessoa que escutou a vida inteira que não vai ser ninguém. É só catar as malas e sair. Muita gente catou as malas e saiu. Só que tem uma coisa que as pessoas também não contam com isso, que é o hoovering. E como é que muitos pais abusivos, eles fazem o hoovering? Eles chamam a pessoa, eles falam que vão dar coisas, tem pais que dão até bens materiais caros, e eles mimam a pessoa, só que é um mimo que custa muito caro lá na frente. Por exemplo, enfim, olha, eu te dou aqui uma parte do meu terreno para você fazer um puxadinho e você sair do aluguel. Eu já vi vários casos assim. Mas você não pode trazer namorada aqui, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, porque você está na minha casa. Muda alguma coisa? Você está em outra casa, mas você ainda está sob a jurisdição, por assim dizer, entre aspas, dos seus pais abusivos. Você acha que muda alguma coisa porque você está dentro de outro cômodo? Não muda nada. Ou então tem uns que chegam e falam assim, olha, eu vou te dar uma pessoa com muito dinheiro, vai, olha, você quer arrumar um emprego, tá? E eles não querem que você arrume um emprego, porque você vai arrumar um emprego, você vai sair fora. Eu vou te dar esse dinheiro e vou te dar ainda mais por mês. E você não vai precisar seguir regras. Eles falam muito disso, gente. Emprego tem regra. Ué, a vida tem regra. Então eles criam muitas vezes um ser humano desregrado. Eles criam um ser humano desregrado que não tem horário, que não tem nada. Às vezes, dependendo do grau de depressão, não tem nem higiene. E todo mundo repara, ninguém chega e fala, nossa, por que a pessoa tá desse jeito? Não, todo mundo carca em cima e fala assim, olha, é só trabalhar. Tá, aí a pessoa faz as malas, vai às vezes literalmente pro olho da rua ou pra um abrigo. E ela não tá acostumada com regra. E ela não tá acostumada, já ouvi falar que muito morador de rua não consegue se manter em abrigo porque não consegue tomar banho. Não tem hábito de tomar banho. É ruim você estar debaixo do mesmo teto com uma pessoa que não toma banho. É ruim. Mas e agora? E para criar o hábito? É difícil. Quanto mais velha a pessoa, mais é difícil criar um hábito. Creio que é muito mais fácil criar um hábito de novinho do que de mais velho. Que a gente fica mais velho, a gente já tem lá as nossas bases, né?
E as bases de uma pessoa que sofreu abuso são completamente adulteradas, né? Só que assim, gente, por que eu falei também da linha do tempo? Essa questão da pessoa ser desamparada, da pessoa não conseguir, é uma. A outra é a seguinte, tá, gente? A outra é a seguinte. A pessoa, gente, muitas vezes, não raro, a pessoa, ela está lá, né? Ela está lá. E assim, até a infância, ela é relativamente bem acolhida, porque a criança ela é totalmente dirigida pelos pais. Depois que passa a infância, começa a entrar na adolescência, que eu disse, às vezes não é com palavras, às vezes é com pequenos, porém constantes gestos de desprezo. O pré-adolescente, mais tarde adolescente, ele sente que ele não é querido naquela casa ou por aqueles pais e ele fala: o que eu fiz de errado? Eu cresci? É, você cresceu. Tem pais que não sabem lidar com filhos que tem vontade própria. E aqui a gente não tá falando de adolescente rebelde que quebra tudo, que faz um monte de coisa errada. A gente tá falando de um adolescente que simplesmente cresceu. Pode ser que esse adolescente fique revoltado pelo tratamento que recebeu também. Foi tão maltratado, tão desprezado, tão desdenhado, que ele se volta. Ele fala: ué, por que tá me tratando desse jeito? E às vezes a resposta é a revolta. Não que esteja certo, mas às vezes é o que acontece. Só que aí, gente, muita gente eu já vi assim. Gente com mais de 20, com mais de 30, às vezes com mais de 40. Tem mãe que sabota a entrevista de emprego. A pessoa, por isso que eu falo, gente, às vezes quando você tem que sair assim sem avisar. De madrugada. Ó, a pessoa saiu pra fazer não sei o que, você cata teus trecos e vai-se embora. Porque a pessoa abusiva também, ela alterna muito entre te expulsar de casa, que eles amam expulsar de casa, pra dizer que a casa é deles. E eles também amam te trazer de volta lá pra dentro, tipo, um tempo depois. É o Wolverine. E você não sabe o que você faz, porque você quer sair, eles não querem que você saia, eles te sabotam pra sair. E quando você aceita ficar lá dentro, eles ficam te botando pra fora. É uns negócios esquisitos, entendeu? Esquisito não, é de propósito, é o quente e frio que chama, né? E aí, por exemplo, a pessoa vai toda desregrada pro mundão. Não consegue um emprego, não consegue, tenta namorar, não consegue, porque às vezes fala coisas que não era pra falar, faz coisas que não era pra fazer. O abusador, gente, apesar dele ser muito ruim, mas ele tem todo um esqueminha da malícia. E na malícia, a pessoa sabe falar as coisas certas nas horas certas. A pessoa que foi abusada não tem malícia, ela chega, o que vem na cabeça ela fala. Ela não tem malícia. Não todo mundo, tem alguns que acabam criando malícia e às vezes até pior. Mas tem uns que não tem malícia e o que vem na cabeça vai lá e fala. E aí, gente, o que acontece? Acontece o seguinte, olha só. A pessoa, ela aí chega com 20, 20 e pouco, às vezes 30 anos. Nunca trabalhou, ou trabalhou e foi mandado embora todas as vezes, porque ninguém quer acabar de criar filho dos outros. Às vezes a pessoa tenta casar para fugir da casa dos pais e o casamento é horrível. E aí a linha do tempo dela tá toda prejudicada. Por quê? Os colegas, naquela certa idade, ó, já conseguiu um emprego bom, já conseguiu progredir na vida, já conseguiu sair da casa dos pais. E a pessoa, às vezes, ela fica, nossa, já vi relatos de gente que fala assim: ah, eu quero ir no shopping sem ficar vindo, porque eu tenho que pedir permissão para ir no shopping. Pessoas adultas. Para ir no shopping. Não é para ir na quebrada, é para ir no shopping. Entendeu? Então, às vezes, são pessoas que. Tem pessoa da idade delas que já fez um monte de coisa, a pessoa não fez nada. E ela tá com a sua linha do tempo toda quebrada. Toda diferente da dos outros. Porque tem muita gente
que fala assim, nossa, mas com a sua idade, eu já tinha casado, já tinha 3 filhos, já tinha dado entrada no financiamento de um imóvel próprio. Legal. Só que a pessoa não tem segurança para isso. Ou casa muito cedo, também já vi caso de filhos de mães abusivas ou pais abusivos que casam muito cedo. Porque busca a família, né? Casamento também é núcleo familiar. Quer casar para formar família. Ou trabalha muito cedo ou não trabalha. E às vezes trabalha cedo em empregos muito ruins que não vão dar um futuro para ela. Ou ela casa muito cedo ou não casa. Ou namora muito cedo ou não namora. Ou, sei lá, é tudo assim, é muito extremo e a linha do tempo da pessoa tá muito... Esse de não trabalhar é mais em famílias de classe média ou classe média alta, cujos pais têm dinheiro para bancar, para dar mimos em troca da independência da pessoa. Olha, aqui você não vai precisar ter regra. É só você chegar, tá? Você pode ser desregrado. Eu te programei para ser desregulado mesmo, para você não se regular no mundo. E muitas vezes a pessoa fica, principalmente a pessoa, ela muitas vezes a pessoa ela procura alguém também desregulado que vai continuar lhe propiciando uma vida também desregulada. Aí é quando ela repete o abuso lá pra frente. Ela casa com alguém que é muito parecido com os pais. E também, mas ela tem muita raiva, porque ela sabe que a vida dela não foi, principalmente a juventude dela não foi igual a dos outros. Muita gente chega e fala assim, não, porque no meu ensino médio foram os melhores anos da minha vida, não porque quando eu estava na faculdade foi super legal por causa disso, aquilo. Geralmente quem vem de família abusiva, os melhores anos da pessoa não são a juventude, justamente porque na juventude ela estava travando batalhas homéricas. E na juventude, gente, a pessoa, ela, a tônica da vida dela é muito os pais, os pais, os pais, os pais. E não é só até 10, 12 anos. Também não é só até 18. Como hoje, principalmente nas famílias de classe média ou classe média alta, ou até mesmo de classe abastada de fato, pessoa, o jovem ele não sai da casa dos pais com 18 aninhos. Muitas vezes ele espera se formar, ele espera tal. Só que às vezes a pessoa em família abusiva ela não consegue. Ela não consegue a sua subsistência, ou ela não consegue se formar, ou consegue, mas não consegue se manter em emprego nenhum, porque ela foi desregulada, porque ela foi mimada de uma maneira ruim, a ponto dela não conseguir ir pro mundão e seguir regras. E aí, o que ela faz? E às vezes ela nem é mimada, às vezes é uma pessoa até muito tímida, muito retraída e que não consegue nem se impor diante dos outros, mas é uma pessoa que não consegue seguir horário, é uma pessoa que não tem regras de higiene, não consegue nem comprar uma roupa sozinho. Tem mãe que é tão alejadora do próprio filho que não deixa nem o próprio filho comprar a própria roupa. A mamãe tem que ir lá comprar para ele, escolher para ele a roupinha. Isso é extremamente alejador. Aí tem gente que fala, ué, por que ele não vai? Porque ele não tem dinheiro. Ué, mas por que ele não vai atrás do dinheiro? Porque ele não tem disciplina. Ficar a vida inteira dizendo que ele vai ser um bosta pro resto da vida. Você tá entendendo, gente? E a pessoa muitas vezes fica na revolta. E ela está com a sua linha do tempo totalmente defasada. E principalmente a questão da linha do tempo, gente, que eu acho muito interessante de falar aqui, é que muitas vezes falam como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Por dentro, a pessoa não tem essas capacidades de fazer o que ela quer. Pegar uma mala e sair. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu também tenho depressão, mas eu sou funcional. Gente, eu sou funcional. Eu trabalhei a minha vida inteira. Porque ao contrário de certos lares nos quais a pessoa é mimada com dinheiro, se eu não trabalhasse, eu não ia ter as coisas. Se eu não trabalhasse, eu não ia ter as coisas. Então, desde nova, para eu ter as coisas, eu ia ter que trabalhar. Eu tinha o quê? Teto, comida e só. E mesmo assim, de muita má vontade. Se eu não trabalhasse, eu não ia ter as coisas. Então, a gente meio que se acostuma.
E a gente meio que tem que se adaptar num sistema no qual a gente sabe que a gente não tá adaptada. A gente sabe que a gente não tá adaptada. E é por isso também que muitas vezes a pessoa que vem de lar abusivo, ela não separa. Porque ela pensa assim, nossa, eu consegui essa pessoa que também é disfuncional, mas eu sou disfuncional. E se eu for arrumar outro parceiro, outra parceira, essa pessoa não vai se acostumar com as minhas disfuncionalidades. Por isso que muita gente não separa, não é? Por amor, às vezes não é nem dependência emocional. É aquela coisa de, nossa, eu sou disfuncional, essa pessoa me aceitou disfuncional, mesmo dentro de uma relação totalmente abusiva e disfuncional, mas eu não vou conseguir outra pessoa, ou sozinho mesmo eu não vou conseguir prosseguir. São pessoas que muitas vezes não moraram sozinhas. Eu aconselho muito a pessoa morar sozinha um tempo antes de ir casando, porque senão você vai... Quando você morar sozinha, gente, no começo dá um certo receio, porque tudo é você, tá? Tudo é você. Se você não lavar tua roupa, ela não se lava sozinha. Se você não trocar teu lixo, ele não se troca sozinho. Se você não cozinhar, você não come. Se você... Enfim. Faltou dinheiro no fim do mês? Dane-se, te vira, faz um bico, porque ninguém vai cobrir as tuas despesas. Mas, por outro lado, quando você fica vários meses assim, você fala, pô, eu consigo, olha só. Ele te dá um senso de independência que nada mais dá. E casar, gente, casar é um atalho. Quando você casa para ser dependente do teu cônjuge, eu não tô falando de um casamento normal, de um casamento saudável. Eu tô falando de um casamento onde a pessoa é disfuncional, sabe que é disfuncional, casa com um cônjuge disfuncional, para que esse cônjuge perpetue essas tuas disfuncionalidades, entendeu? Meus ex eram um pouco assim também. Eles queriam que eu fosse a mãezona e perpetuasse as disfuncionalidades deles. Só que havia um adendo. Eles não eram só desamparados e disfuncionais. Eles eram maquiavélicos. Muita triangulação, muita assim, não basta só eu fazer o papel de mãe, eu tenho que ser pisada. Eu tenho que ser pisada, eu tenho que escutar que a vizinha é mais gostosa, eu tenho que escutar que a outra lá é isso e aquilo, e a outra tá dando em cima dele, como se eu estivesse perdendo uma grande coisa a não sair mais com aquele cara. Você tá entendendo? Quer dizer, é só peso nas costas da gente. Mas eles também eram disfuncionais, só que eles pegaram tanta raiva do mundo que eles se transformaram em pessoas maquiavélicas. Por isso que eu digo, pessoas às vezes que vêm de lares disfuncionais também se transformam em pessoas maquiavélicas. Não é tudo bonzinho empata, porque não é, gente, não é. Até os que são mais bonzinhos, os que são mais conscientes, eles às vezes têm muita raiva dentro deles, entendeu? Mas voltando à questão da linha do tempo, gente. A questão da linha do tempo é o seguinte. Muitas vezes você sabe que tem algo de disfuncional na tua família, entre aspas, você não faz nada a respeito. Tem gente que é dependente emocional dos pais. Até os que não são dependentes emocionais dos pais, o que eles vão fazer? Às vezes eles só descobrem que tem algo de muito errado, principalmente quem não pegou a época da internet super acessível, ou seja, todo mundo acima de 30 anos, porque a internet há 15 anos não tinha essa variedade que tem hoje. E sobre assuntos abusivos, tipo, é de 5, 6 anos pra cá. 2010, 2011 ainda não se falava disso. Se falava de depressão no Orkut, se falava de borderline, se falava de transtorno bipolar, se falava de transtorno alimentar, mas não é narcisismo, gente, narcisismo, sociopatia, não se falava. Em 2010, 2011, se falasse eu ia lembrar. Não falava, gente. Não era que nem hoje, não. E muitas vezes a pessoa não sabe dar nome para aquilo. Ela não sabe dar nome para aquilo quando ela procura ajuda. Ai, que pessoa chata, só sabe falar de problema. Às vezes você paga para um terapeuta te ouvir. Ele chega e fala, mas a vida é assim mesmo, como eu já ouvi. A vida é assim mesmo. E aí, o que você faz? Você engole aquele sapão, você não consegue sair. Que nem eu já falei, tem pai, tem mãe que vai na porta do emprego sabotar a entrevista de emprego da pessoa. Tem marido que faz isso também, mas eu acho que em casa de pai e mãe ainda é pior, porque você sofreu uma lavagem cerebral a tua vida inteira. Aí quando você descobre que a tua família tem um problema nesse nível,
esse nível de disfuncionalidade é desse tamanho mesmo, o buraco é bem mais embaixo. Quando você descobre, geralmente você não descobre com 18, 20 aninhos, que é quando você tem a vida inteira pela frente. E mesmo quando você tem a vida inteira pela frente, às vezes você não tem maturidade para lidar com isso. Vai por mim, gente. Hoje eu tenho mais de 25. Eu sei que não tem. Tem gente que se acha super madura com 18, 20 anos. Não tem. Não tem maturidade para lidar. Aí você descobre mais velho. Tá, poderia ter mais maturidade, mas aí você já perdeu aqueles anos que era para você construir a tua base. Quem que devia tá fazendo com que a tua vida não fosse tão pesada? Principalmente psicologicamente falando. Sem triangulação, sem gaslighting, sem encher teu saco por besteira, sem briguinha por besteira, sem atormentar o teu psicológico por besteira. Os pais ou cuidadores. Essa é a função dos pais e cuidadores. Não é nem dar comida na boca, porque comida na boca mal é mal. Quando a pessoa é entregue para adoção, ela tem na creche, ela tem no orfanato, ela tem. Ai, será, mas é ruim, mas é de péssima qualidade? Eu não sei também, eu nunca estive lá para saber. Tem pais que devem dar comida pior que nos orfanatos e nas creches, tá? Só que comida e teto, malemar, dá-se um jeito de arrumar. A principal função de pai e mãe é não colocar peso em demasia nas costas do jovem e do filho, para que ele possa construir a sua base para quando ele for adulto. E a sua base, principalmente, moral, psicológica, as suas ferramentas internas. Não é, comida. Comida, isso daí, mal é mal. Você vai lá no CRAS, você vai lá no CREA, você ganha uma cesta básica, você consegue. Para de se vangloriar por dar o básico pro teu filho, que é um prato de comida. Prato de comida, mal é mal, uma pessoa na rua te dá. Pai e mãe de verdade dá base. Base principalmente emocional e psicológica pro filho seguir na vida adulta. E uma criança, adolescente que vem de lar abusivo não teve. Muitas vezes ele teve até que maternar a própria mãe, porque a própria mãe era uma criança, era um adulto infantilizado. Entendeu? Aí a pessoa chega lá com 20, 30, 40 anos. Pensa, eu perdi aqueles anos, porque esses anos da minha juventude não tiveram a leveza que eram para ter. Aí muita gente vai tentar retomar. Vai tentar retomar como? Eu conheci muita gente que mesmo trabalhando, mesmo estudando, eu vou pra balada, eu vou pro... Mano, se for só ir pra balada, tá tudo certo. Não tem problema não ser pra balada, o outro quer jogar RPG, o outro quer vestir cosplay, o outro quer ver anime, isso eu faço até hoje também. Eu não tenho problema nenhum com isso. A minha geração cresceu vendo anime, cresceu jogando videogame, então eu não vejo problema nenhum num adulto fazer isso, desde que quando ele desligar um videogame, ele seja responsável. Tem gente que não é responsável. Tem gente que casa e coloca a responsabilidade nas costas de outro. Tem gente que, sei lá, se sente criança total. Ela não desliga aquele personagem da criança, não é. Ela é uma criança total e ela vai pro mundo totalmente descompensada, porque os pais não deram essa base para ela. E vai cheia de raiva, e vai não conseguindo manter empregos. Eu já falei aqui do trabalho autônomo. O trabalho autônomo, gente, o bom dele é que você faz no teu tempo, na tua hora, do jeito que tu quer. Mas tu tem que ter uma disciplina absurda. Você tem que ter uma disciplina absurda e muitas vezes você tem que tomar conta de tudo sozinho, ninguém te ajuda, ninguém quer nem saber. Como eu sempre tive que trabalhar, minha vida inteira eu tive que trabalhar, comecei a dar aula super novinha. Então, eu meio que tomei força para conseguir manter o trabalho autônomo, porque eu sabia que se não fosse aquilo eu não ia pagar minhas contas, eu não ia pagar minhas dívidas, eu não ia me virar. Mas tem gente que não tem gente que foi mimada pelos pais, e os pais vão chegar lá e vão falar, pra que você vai exercer esse trabalho? E geralmente trabalho autônomo, você não começa ganhando horrores, você ganha mal. Às vezes você tira ruim e não tem INSS, não tem FGTS, não tem nada. É só aquele dinheiro cru que você pega. E
Os pais vão chegar e falar, não, vem aqui que eu te dou uma casa, eu te dou um carro, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Só que em troca, você não pode nem ir num shopping sem avisar. Pessoa adulta. Pessoa às vezes com filho. Isso que eu falo, é complicado também uma pessoa dependente, tanto financeiramente quanto emocionalmente, ter filho e depois voltar para casa de pais abusivos. Mas, Sara, acontece, claro que acontece. Mas vai viver uma vida horrível. Tua mãe não deixa nem você ser adulta, que são teus filhos, e tem muitas roubando os netos. Querendo roubar mesmo, no conselho tutelar. Armando para tirar a guarda da mãe da criança, que é a filha delas. E elas querem ficar com os netos, com as netas. É muita loucura pra minha cabeça, mas enfim. Gente, eu tô pensando aqui em fazer uma série de relatos. Não sei se vão querer fazer, que esse negócio de relato já deu muita confusão no passado. De pessoas contando como que elas foram descompensadas, contando como que elas foram, como que alejaram a alma dessas pessoas, porque esse tipo de pai e mãe tenta alejar a tua alma. O cuidador pode ser cuidador também, para ver como que isso faz com que a pessoa fique totalmente desabilitada a viver no mundo, porque tem gente que fala, é só ir trabalhar. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Eu já vi casos assim. Já me chegaram casos, gente, é que eu não coloco aqui porque a pessoa não quer que coloque e tá na sua razão, né? Porque pode vir um monte de gente atacar e xingar e falar. Então a pessoa fala para manter sigilo, mas eu cito por cima. Já teve caso aqui de pessoas vivendo vidas análogas àqueles hikikomori do Japão, que são pessoas já adultas que não conseguem nem sair do quarto. Não conseguem sair do quarto. Não quer sair do quarto. Mas não tem perna, não é só sair? Não é só sair, ela tem um monte de travas ali dentro dela que não deixam ela sair. Então, gente, a nossa linha temporal não é a mesma. Por isso que às vezes você vê uma pessoa que vem de uma família abusiva que ou não fez um monte de coisa, ou fez um monte de coisa e deu um monte de coisa errada. Foi mãe muito cedo, ou casou muito cedo, ou escolheu uma carreira errada. Enfim, e será que essa pessoa ela deve ser condenada? Ai, vou condenar. Nossa, não conseguiu nem manter o emprego. Nossa, mas casou tudo errado. Nossa, mas é você que tem que correr atrás. Às vezes, a pessoa sozinha não consegue. E é por isso que eu quero fazer também essa série de relatos, para demonstrar na prática como que as pessoas são desabilitadas a lidar com isso. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.